Olá, queridos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Então vem comigo, bora lá. Vamos lá, crianças. A tia vai diminuir primeiro aqui, para ela poder ajeitar aqui o slide dela, ok? A gente vai falar sobre o grupo das plantas, ou o reino Plantae. Vocês sabem que nós temos aí 5 reinos, e as plantas estão aí, está num desses reinos que nós chamamos de Plantae, ou se escreve Plantae, mas se fala Plantae, ok? E ele é subdividido em categorias menores, e hoje nós vamos conhecer os 4 grupos, né? Os grupos em que as plantas estão aí classificadas, estão divididas. Então, nós vamos falar sobre as briófitas, são nomes diferentes, né? A gente ainda não tinha trabalhado, mas que com o tempo você vai se familiarizando com o nome e vai ficando tudo muito mais fácil. Então, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, ok? Bem, é interessante que nós vamos utilizar como critério, né, um dos primeiros critérios aí, os tecidos vasculares, aqueles tecidos que vão formar vasos condutores, tá? E, posteriormente, no outro momento, nós vamos utilizar outras estruturas, como presença de sementes, presença de frutos, tá? Para poder classificar, para poder dividir, colocar cada planta, né, no seu grupo, para você conhecer quais são os grupos, ok? E aí, crianças, nós vamos falar logo no primeiro momento de plantas vasculares e avasculares. O que é isso? As plantas vasculares são aquelas plantas, são aquelas plantas em que vão apresentar vasos condutores. Esses vasos condutores são vasos, né, que vão levando para todas as partes da planta água, sais minerais, a própria seiva bruta, a seiva elaborada. Então, vai levar aí para todas as partes da planta esses nutrientes, essas substâncias. Então, nós vamos ter plantas que vão possuir os vasos condutores e tem um grupo de plantas aí que não tem esses vasos condutores, que são chamadas de plantas avasculares. Esse A aí significa ausência, né? Não tem esses vasos. Então, o que acontece? As briófitas, elas são plantas avasculares porque elas não têm esses vasos condutores. A gente vai ver como é então que ela faz o transporte de água, de nutrientes, né, por toda a sua planta, por toda a sua extensão de planta, ok? Um outro ponto que é interessante também nós falarmos, né, é que existem, além de plantas vasculares e avasculares, nós vamos ter também plantas que vão ter sementes e outras não vão ter sementes. Vamos lá, pegando desde o início, né? Então, eu tenho o reino Plantae com plantas que são vasculares e outras avasculares. As avasculares são as briófitas e as vasculares são o restante, os outros grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só que essas 3 plantas que são vasculares, elas têm estruturas diferenciadas entre eles, lógico, porque senão ficaria tudo no mesmo grupo. Então, elas têm detalhes, elas têm estruturas que são diferentes. Então, vamos lá. Mesmo elas sendo vasculares, umas têm sementes e outras não têm sementes. Olha lá. Então, vamos pegar aqui a segunda parte, ó. Reino Plantae, plantas vasculares sem sementes. Quem são essas? São as pteridófitas. Aqui tá bem aqui no finalzinho. Então, eu tenho aqui as plantas vasculares, né, sem sementes. Então, eu vou ter as pteridófitas, tá? Elas têm vasos condutores? Tem. Mas elas têm sementes? Não. A reprodução delas acontece de uma outra forma, que a gente também vai trabalhar aqui.
E existem outras plantas que são vasculares e que têm sementes. Quem são, né? Vamos lá ver quem são essas plantinhas aí que têm sementes, mas que, ó, elas têm sementes. Quem vai entrar aí? As gimnospermas e as angiospermas. Só que entre essas duas existe mais uma estrutura que uma tem e a outra não tem, que é o quê? O fruto, né? Então eu tenho plantas que são vasculares, elas têm vasos condutores, elas têm sementes, só que uma tem fruto e a outra não tem fruto, ok? A que não tem fruto, nós chamamos de gimnosperma. Essa palavra gimno significa nua, significa semente nua, ela não tem fruto, ok? E a outra que tem fruto, né, no caso lá do abacate, a gente vai encontrar quem? As angiospermas aqui, ó. As angiospermas são as que têm fruto. Então, olhando para cá, né, para esse quadro, para esse esquema, a gente vai ver que tem plantas que não têm vasos condutores, que é o caso das briófitas, e as que têm vasos condutores, que é o caso das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ok. Só que umas não têm sementes, que é o caso das pteridófitas, e outras têm, que é o caso das gimnospermas e angiospermas. Só que mesmo tendo semente, uma delas tem fruto e a outra não tem fruto. A que não tem fruto é chamada de gimnospermas e a que tem fruto é a chamada de angiospermas. Então, no olhômetro, assim, você está andando por um terreno, quem sabe o sítio aí da sua família, e você já consegue classificar. Olha, aquilo ali é uma briófita. Olha, vamos comer o fruto aqui dessa angiosperma, né? Muito mais legal, tá muito mais conceituado, tá? Então, quando é um exercício diário que você pode estar fazendo dentro da sua casa aí mesmo, olhando as plantas ornamentais da sua mãe, da sua avó, enfim, as plantas frutíferas do seu quintal, e você já vai logo trabalhando aí os conceitos, ok? Vamos lá então. E aí, saindo daqui, colocar um pouquinho mais para cá, a gente vai falar um pouquinho sobre as briófitas. E aí, galera, com certeza você já deve ter visto aí uma rocha ou um local úmido com umas plantinhas, né, umas plantas bem pequenas assim, formando um verdadeiro tapete verde. Essas plantas que você olha e diz assim, olha esse tapetão verde, são as briófitas, tá? E os representantes delas são os musgos, que é esse aqui primeiro, a que tá no meio são as hepáticas e os antóceros, tá? Esses são os representantes das briófitas. E elas têm, né, as briófitas, elas têm, assim, vários papéis em relação à ecologia, né? A função ecológica dela é de, uma das, né, manter a umidade. As briófitas, elas são plantas onde a gente vai encontrá-las em lugares úmidos. Elas necessitam da água, né? Da água e dessa umidade, né, para que elas possam sobreviver. Então, elas vão manter também a umidade do local. Elas também têm, deixa eu ver se tem outra aqui, elas servem de abrigo, servem de alimento para outros animais, né? E elas também têm um papel mega importante, que é a função, a espécie pioneira, é uma função de pioneirismo, né? Então, o que é essa espécie pioneira? O que quer dizer isso? Quer dizer que são plantas que se desenvolvem no primeiro momento, né, num ambiente, geralmente sobre as rochas, né? O que acontece? Eu tenho um ambiente que as plantas não chegaram, mas que elas têm aí uma quantidade de umidade interessante. As primeiras que vão chegar lá vão ser as briófitas, e elas vão preparar esse terreno, elas vão auxiliar na fragmentação das rochas para poder formar o solo. Então, elas vão preparar o terreno para as próximas plantas. Então, ela tem a função aí de espécie pioneira. E aí, a gente vai falar mais um pouquinho sobre as briófitas. Ok.
sobre as briófitas aí, porque elas, como eu já disse, elas não possuem vasos condutores, né? Já que elas não possuem os vasos condutores, como é que vai chegando os nutrientes, né? Desde lá do rizóide até a parte superior. Esse transporte que elas fazem, né, de água e nutrientes, é de célula a célula, célula a célula. Por isso, crianças, que elas também não crescem muito, porque já imaginou se elas tivessem metros, 2, 3 metros de altura, né? Menos que isso, até 1 metro de altura, 1,5 metro? Como é que seria até chegar essa água de célula a célula até o topo, né? Seria bem complicado, né? Então, elas não crescem muito, né? Também por conta desse transporte aí de águas e nutrientes, né? Porque não tem vasos condutores. Então, por elas serem mais simples também, elas não possuem esses tecidos verdadeiros para produzir aí as raízes, caules e folhas verdadeiras, né? Elas produzem uma estrutura semelhante, que fazem um trabalho semelhante à raiz, caule e folha, que nós chamamos de rizóide, cauloide e filóide, ok? Então, elas são plantas bem mais simples, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução, tá? O ciclo reprodutivo das briófitas, nós vamos encontrar aí um novo conceito aí, alternância de geração, né? O que é isso? Alternar. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? Então, alternância de geração. Na reprodução das briófitas, nós vamos encontrar um momento em que elas vão estar se reproduzindo de forma assexuada e de uma outra maneira também sexuada. E num determinado momento vai ser reprodução assexuada e no outro momento vai ser sexuada. Então, a reprodução assexuada, vamos lá lembrando, é quando não envolve células reprodutoras, não envolve os gametas, é quando vai ter uma cópia daquela planta que a gerou. Ok? Já a reprodução sexuada vai ter o quê? Vai ter ali a participação dos gametas, vai ter troca de material genético entre as plantas, né? Então, na verdade, o terceiro, né, o descendente aí, ele seria diferente, né, geneticamente dos pais, porque vai pegar metade ali da planta do macho e da fêmea, vamos dizer assim, dos gametas, né? Masculino e feminino, não macho e fêmea, masculino e feminino, ok? E aí há então 2 momentos. Esse momento em que vem a cópia, que é a reprodução assexuada, e nesse outro momento em que vai ter aí a troca de material genético. Então, eu quero que vocês olhem para essa imagem que está ao lado. Bem embaixo, a gente está vendo uma estrutura verde que nós chamamos de gametófito. É isso aqui, ó. E os esporófitos são esses aqui que estão em cima, tá? Ok? Então, os esporófitos, eles vão produzir esporos. E aí, a gente já está falando da reprodução dos briófitas. Então, quando ela chega, né, numa certa maturidade, esses esporófitos que vão produzir os esporos, né, quando chega no momento interessante, essa cápsula que está aqui em cima, que eu coloquei de amarelo, ela vai abrir e vai liberar os esporos. Esses esporos, eles vão cair no chão, eles vão ser espalhados pela água, vão ser levados pelo vento e eles vão formar novas plantas. E já na fase sexuada, né? Quando é a fase sexuada, é quando já tem ali a produção dos gametas, né? Dos gametas masculino e do gameta feminino, o que vai acontecer? A água vai transportar esses gametas masculinos até os femininos, possibilitando que eles se encontrem. Então, nessa fase, as plantas, se elas não estiverem num ambiente que tenha essa umidade, essa grande umidade para que a água possa levar e para que elas possam realmente, né, se encontrar, não vai contribuir aí para que haja reprodução da espécie. Então, na verdade, depois de um certo tempo,
Esses gametas são produzidos, eles são liberados e levados pela água, vão se encontrar e vai haver o quê? A fecundação, propiciando aí a geração, o desenvolvimento, né, de uma nova planta. Vamos lá. E aí, galera, a gente sai das briófitas e passa então para as pteridófitas, que são... Quem são as pteridófitas? Deixa eu ver, tem mais uma aqui. São as samambaias, são os xaxins, esses que estão no meio, as avencas, essa que está aqui do ladinho, e as cavalinhas que está em cima, né? Então, os seus representantes aí das pteridófitas, né? São esses que eu acabei de falar, e pelo fato delas já apresentarem os vasos condutores de seiva, fez com que elas crescessem muito mais de tamanho, né? E assim elas se distribuíram por um número maior nos ecossistemas. Então, a gente vai encontrar samambaias pequenas, médias e grandes também. Por que elas conseguiram crescer tanto, né? Por conta dos vasos condutores. Vamos lá, então. Quais são as características das pteridófitas? Então, possuem, no primeiro momento, vasos condutores. Algumas possuem o caule horizontal, né? Não, geralmente a gente vê na vertical, mas nessas aqui, ó, a gente encontra assim, algumas com caule horizontal, chamados de rizoma, né? Por onde vão sair ali raízes e as folhas. Nesse caso também ocorre a alternância de geração, ou seja, eu vou ter uma reprodução no momento sexuada e no outro momento assexuada. E quando ela está assim, na fase adulta, a gente vai encontrar na porção inferior, atrás, vou pegar essa samambaia, que nem essa como a gente está vendo aqui, atrás da folhinha dela, a gente encontra assim, uns pontinhos pretos, né? Que nós chamamos de soros. Tá? E esses soros, esses pontinhos pretos que você está vendo aí na figura, eles estão relacionados também à reprodução desse grupo. Vamos lá. O ciclo reprodutivo, então, vamos pegar as samambaias, né? Com o tempo, a gente sabe que elas vão crescendo, vão se tornando adultas e vão chegar aí nesse momento de reprodução. O que acontece? Esses soros, eles crescem, né? Eles vão aumentando de tamanho e no determinado momento eles soltam uma espécie de pó, que são os esporos. Esses esporos, né? Se o solo ali tiver úmido ou o substrato, enfim, tiver úmido, eles vão germinar e eles vão formar uma pequena e delicada estrutura que nós chamamos de prótalo. Que é esse bem aqui, ó, que nós chamamos de prótalo. E esse prótalo, aqui, ó, ele parece um coração, ele é bem pequeno, né, e ele parece um coração. E aí, gente, depois que esse prótalo é formado, nele formam-se estruturas produtoras de gameta, tanto masculino quanto feminino. E que após a fecundação, quando esses dois gametas, né, eles se encontram, eles fecundam, eles vão formar um embrião que vai se desenvolver aí numa nova planta. Aqui você está vendo, no ciclo de vida que eu trouxe para vocês, você está vendo vários nomes, né? Como 2N, N, significa que são células haploides, células diploides, isso a gente vai ver mais lá na frente. A tia não vai entrar nesses, em alguns conceitos que a gente ainda vai chegar lá, tá bom? Eu só quero que vocês entendam como acontece esse ciclo, que a gente vai ter um momento em que as plantas, elas não vão precisar de um gameta nem masculino nem feminino, elas se fazem uma cópia, né? E num segundo momento é que esses gametas serão produzidos e eles vão ser jogados, aí vão ser liberados para o ambiente e vão acabar se encontrando e fecundando, né? O que é a fecundação? É quando lá o masculino, ele entra em contato, o gameta masculino entra em contato com o feminino,
havendo então a fecundação e a formação de um embrião de uma nova planta, ok? E essa nova planta ela vai se desenvolver. E é o que acontece aí também no ciclo de vida das pteridófitas. Deixa só a tia... Opa, já terminou. A tia tentou fazer uma aula um pouco mais reduzida para vocês por conta do horário, mas é interessante que a gente lembre que grupos das plantas, a gente vai primeiro começando a classificação, se elas são vasculares ou não, se elas têm vasos condutores ou não, depois se elas têm semente e se essas sementes têm frutos ou não, ok? Então, quais são os grupos? 4. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Lembrando que as briófitas não têm vasos condutores e as outras têm, ok? Lembrando também que as outras, umas têm semente e outras não têm semente. As pteridófitas, que foi as que nós trabalhamos hoje, elas não têm semente, elas têm vasos condutores, mas não têm semente. A reprodução dela acontece aí, como a gente viu ainda agora, com a alternância de geração, com os esporos e depois a produção de gametas masculinos e femininos. O que eu quero de vocês agora? Eu quero Organize as ideias da página 38, tá? Tem aqui no finalzinho. E eu quero também a página 41 e 42 do livro didático. Lembrando que eu também quero o livro de atividades, tá? No livro de atividades eu quero a página 22 e 23. Não se preocupem que eu vou colocar tudo isso lá no nosso grupo, né, especificando cada página, ok? Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula. Beijos, tenham uma semana abençoada.